Muito boa noite, senhores telespectadores. O programa A Conversa Com tem hoje o prazer de ter Manuel Santos, da Associação Cultural Espírita Estrela de Aveiro. Muito boa noite, muito Boa noite. obrigado por ter vindo até nós. Há 34 anos no Espiritismo. Diga-nos, por favor, como é que chegou até ao Espiritismo? Não é muito normal o modo como eu cheguei. A maioria das pessoas chegaram pelo sofrimento, pela angústia, pelas perturbações, ou por uma série de acontecimentos que acabaram por desestruturar ou alterar aquilo que era a sua vida do cotidiano normal. No meu caso, eu tinha acabado de chegar a um país estrangeiro e um familiar chegou ao pé de mim e perguntou-me: queres ler? E tinha o livro dos Espíritos virado ao contrário. Eu olhei para o título, Livro dos Espíritos, quero sim. Foi no dia 19 de dezembro de 1979. E eu peguei no livro. Logo à primeira pergunta, só fui para as perguntas e respostas, alguns desenvolvimentos, mas alguns tornavam-se muito morosos e eu passava à frente. E na primeira pergunta, o que é Deus e não quem é Deus? E comecei a ler o livro. Ao fim de 30 a 35 horas, o livro estava lido. Não estava percebido, mas havia ali alguma coisa pelo meio que me transmitia algo que nunca tinha acontecido até aí. Porque aquele Deus, eu já falava tu cá, tu lá, já o percebia, já percebia aquilo que é o mundo à minha volta. E uma série de situações que noutras religiões por onde passei, foram algumas, nunca me responderam. Baseavam-se em dogmas, em ideias pré-concebidas, em misticismos, mas nunca uma resposta clara e incisiva, como são quase todas as respostas do Livro dos Espíritos. A Associação Cultural Espírita Estrela de Aveiro fará a 28 deste mês 8 anos. Sem dúvida. Uma vida intensa, com muita atividade. Diga-nos, por favor, como está o Espiritismo em Aveiro, particularmente a Associação. O Espiritismo em Aveiro está um pouco como o Espiritismo no país. Não vale a pena entrarmos em demagogias ou em processos ilusórios, porque acabamos por não ir bater à porta certa. O Espiritismo sofre o que o país sofre pelo movimento espírita. Nós, no entanto, não somos muito diferentes dos outros, mas há uma certa rigidez relativamente à coerência da doutrina que não permite irmos por atalhos, oferecermos facilitismos. E às vezes não é fácil ter voluntários, gente capaz e apta para trabalhar, que se identifique, porque a doutrina é muito exigente. Logo, as pessoas que nos chegam, vindas de outras associações, como há pessoas que passam por nós, que vão para outras associações, todas elas carregam na realidade aquilo que é as dificuldades dos embates na vida. E nós procuramos ser claros e incisivos relativamente àquilo que é necessário fazer, a transformação do ser humano. Na região propriamente de Aveiro, com as associações que existem, temos, sem dúvida alguma, meia dúzia de associações que se pautam pelos princípios kardecistas, pelas ideias de Kardec, outras que nem tanto, mas acreditamos, pelos feedback que temos de outras pessoas, que de um modo universal ele vai ajudando as pessoas a carregar a sua cruz, uma vez que umas são mais pesadas do que outras, e lá vamos andando. Mas não é muito diferente do panorama nacional. A Federação Espírita Portuguesa tem incumbência de, em 2016, efetuar o Congresso Espírita Mundial. Até que ponto é que este evento marcante, certamente, poderá ajudar à união, a um congregado de esforços, a projetar uma outra imagem espírita a nível nacional? Eu julgo que pode fazê-lo, desde que as prerrogativas, o planeamento, prepare esse caminho. Porque se não o fizer, se obedecer àquilo que é as águas mornas em que tem andado e continuarmos a fazer o mesmo trabalho repetitivo, é como alguém que tenta desenvolver uma vela, torna mais escura, mais translúcida, mas ela nunca dará a luz de uma lâmpada elétrica. E por isso, se houver esse objetivo de tentar trabalhar aquilo que é a união dos espíritas e o trabalho for direcionado para esse alvo, poder-se-á criar
uma alma nova, uma dinâmica nova no movimento espírita português. Porque, por enquanto, independentemente daquilo que são as simpatias, as afinidades, o movimento em si, os grupos, as associações, têm trabalhado um bocadinho de costas voltadas. E por isso, como trabalham de costas voltadas, por vezes recorrem a palestrantes, a pessoas do estrangeiro, elementos espíritas ou mais ou menos espíritas, que vêm com os horizontes de abrir aquilo que é, se calhar, um clima mais propício, mas nunca o conseguiram fazer até hoje. Provavelmente tiveram boa vontade e nós não pomos em dúvida essa questão, mas os resultados até hoje que nos apresentam é de que os espíritas continuam de costas voltadas. Podemos ver eventos onde vêm espíritas convidados de outros países, em que todas as associações acorrem, vão, mas logo que esses elementos se afastam do país, se vão embora, as pessoas continuam de costas voltadas. Logo, não estamos, se não houver algo que seja delineado a priori, que essa realização vá dinamizar mais ou tornar a Federação Espírita Portuguesa ou os espíritas portuguesas mais unidos e a trabalharem para um objetivo comum. Embora possa acontecer, sem dúvida alguma. E Deus queira que assim seja. Século XXI será finalmente o século do espírito? Devia ser. Não sei se vai ser. A palestra falará hoje um pouco sobre esse tema, porque nós, falo por mim e por muitos outros, depois de termos o conhecimento de que a doutrina espírita nos entrega de bandeja, interiorizamos alguns valores, alguns comportamentos, mas depois viciamos um pouco no trabalho repetitivo. Para o grupo que trabalhamos, somos amigos, estamos abertos, mas se houver elementos exteriores que procurem entrar, se não for dentro daqueles moldes, pautados por aqueles princípios, por aqueles teores, por aquelas definições, algumas delas já muito arcaicas, rejeitamos um pouco, as pessoas sentem-se rejeitadas e abandonam. Tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre elementos que chegam novos e os elementos que já existem, porque eu não acredito que alguém, a tentar passar a mensagem para espíritas recém-chegados ou, eventualmente, e de um modo mais lato, para a universalidade externa da casa espírita, que é a humanidade, que vive conflitos, vazios, problemas imensos, o possamos fazer nos moldes que temos feitos até hoje. Eu acredito que para ir para falarmos numa noite, num sítio qualquer, com alguém relacionado com uma idade estudantil, gente mais jovem, nós não podemos ir para lá com os termos que utilizamos no nosso dia-a-dia dentro das casas espíritas. Mas temos que ir para lá falar em, se calhar, provavelmente, é uma hipótese, em sexo, drogas e álcool, deixando uma mensagem de continuidade da vida, de reencarnação, de responsabilidade, do compromisso diante da vida, independentemente daqueles que eles fizerem. Porque se não receberem isso, eles continuam a fazer as mesmas coisas, na ignorância. É o que eu penso. Portanto, o século XXI será uma oportunidade para nós o fazermos, mas temos que recorrer a outros instrumentos, já que os instrumentos que temos utilizado até hoje são instrumentos que já não se adaptam ao pensar do dia de hoje. O que diria aos nossos jovens no dia de hoje? Aos jovens nos dias de hoje que vivam a vida com responsabilidade e compromisso. E que todos os atos que nascem dos pensamentos tentem exteriorizá-los, praticá-los, tendo por respeito o outro, olhando para si mesmos, se esses atos fossem praticados contra eles. Porque há sempre os únicos problemas que o ser humano tem são os outros, é a humanidade. Se só existe um ser humano na Terra, ele não tinha problemas de relacionamento com ninguém. Portanto, quando nós interagimos, criamos alguns conflitos, criamos algumas guerras interiores que depois se vão despoltar e criar mal-estar naqueles que vivem connosco, em nós próprios, e deixar um rol de problemas para o futuro a serem resolvidos. Portanto, que vivam a juventude com responsabilidade
e com consciência de que a vida não é só este momento de juventude, vem depois a maturidade, a idade mais avançada, mas vem também a vida depois do túmulo, que lhes vai pedir responsabilidade. E se calhar pedir-lhes para eles prestarem provas que não prestaram nesta. Muito desemprego, muitos lares desfeitos, o divórcio a aumentar assustadoramente. Qual é o futuro deste país? O futuro deste país é como o futuro da humanidade. Os divórcios, o desemprego, tudo isso são problemas morais, são dificuldades de adaptação, são testes a que o espírito humano está sujeito. E por vezes não se preparou, porque venderam-lhe um mundo ilusório. As religiões, as filosofias, venderam-lhe um pouco a satisfação imediata dos instintos e não o prepararam para essas dificuldades. Quando se depara com situações novas como essa, ele desatina, desequilibra-se, entra em processos depressivos e tem muita dificuldade em recuperar o seu estado de equilíbrio que deveria ser um estado natural na sua existência. Mas diante disto, só temos que dizer que os espíritos nos advertiram que a falta de nos pautarmos por princípios morais e de responsabilidade hoje levam a que estejamos nessa situação. Mas também é, sem dúvida alguma, um teste para o ser humano, para a sua resiliência, a capacidade de aguentar, para ultrapassar. Estamos diante de testes e provas a ver se conseguimos superá-las, para na próxima existência, se calhar, possivelmente, termos uma vida menos atribulada. Portanto, estes testes não são mais do que a experimentação, provas das quais o espírito vai sair, umas vezes mais vitorioso, às vezes menos vitorioso. Mas isto não quer dizer que o mundo esteja pior. O mundo está melhor. Só que não conseguiu ainda colmatar algumas daquelas que são as aspirações descontroladas do próprio íntimo. E, portanto, acha-se no direito de ter isto, aquilo e aquele outro, quando as condições de determinado momento não lhe permitem ter. Que futuro é que desejava para a Associação Cultural Espírita Estrela de Aveiro? Qual é o futuro? Como todas as outras associações do país, serem casas dinâmicas, capazes de saltar para fora das suas paredes e levar esta mensagem que alivia o sofrimento dos seres humanos. E onde há vazios, traz-lhes algum conteúdo que os leva a pensar que vale a pena viver, ultrapassar a dificuldade, é experimentá-la e sair mais enriquecido. Porque, no fim de contas, as casas espíritas são associações com grupos de pessoas que vão aprofundando o estudo, mas se a mensagem não tiver um conteúdo que seja transmissível, vai morrer por aí. E o facto de eu me salvar, eu não salvo o familiar, nem o vizinho, nem o menos amigo. E numa próxima encarnação, ou ainda nesta, eles podem ser os sujeitos que me perturbam o meu caminhar. E se o objetivo for realmente levar a mensagem para fora das casas espíritas, para além de satisfazer os elementos da casa, para além de trazer paz, harmonia àqueles que estão em casa, para além de aprofundar a ligação entre os dois mundos, é, sem dúvida alguma, uma grande meta, que as casas espíritas se tornem candeias acesas a iluminar a humanidade em sofrimento e em angústia. Muitos deles com muita riqueza, muitos deles vivendo em palácios de ouro, muitos deles tendo tudo o que nós achamos que é uma vida plena de felicidade, e são extremamente infelizes. Manuel Santos, muito obrigado pela sua atenção. Para si, caro telespectador, muito obrigado também, uma boa noite e até ao próximo Conversa Com. Boa noite, bem-aja.